Está começando mais um Pod Business e hoje eu estou recebendo aqui a Andréa Moreira da Inti Comunicação. Andréa, seja bem-vindo ao nosso Pod Business. Que felicidade ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada, Átila. É um orgulho poder participar desse projeto incrível e poder contribuir, claro. Fantástico. E eu já quero começar perguntando sobre a Andréa. Fala um pouco de você pra gente aqui, para os nossos espectadores. Bom, eu sou jornalista formada pela UFES e atuo na profissão há mais de 30 anos. Uma apaixonada pela comunicação e, como eu sempre brinco, falo que a culpa é dos meus pais. Meu pai, gráfico, trabalhou em jornais como Estadão, a Folha, se aposentou aqui na Gazeta do Espírito Santo e dentro da minha casa o jornal sempre esteve presente. Aos 5 anos eu aprendi a ler nos jornais. Então aquilo começou a fazer parte da minha rotina. E foi aí que eu fui para a comunicação, foi algo natural e sou apaixonada. Eu acho que todo mundo tem que comunicar, né? E principalmente contar boas histórias, boas novas, como você dá essa oportunidade aqui com o seu canal. Fantástico. Então, ou seja, o jornalismo já veio do berço. Então já nasceu ali no meio do jornalismo. Pai, mãe também? A mãe não, mas estava sempre ali dando incentivo, né? Então sempre aquela coisa na profissão e tudo. Eu, quando fui fazer o vestibular, escolhi, né? Fiquei na dúvida, na verdade, até pintou uma dúvida de fazer história. Até me inscrevi para fazer história em Ouro Preto. Mas o jornalismo falou mais alto e aí eu segui por esse caminho e foi uma paixão. E ainda casei com um jornalista, né? Olha só que legal. Para fazer tudo certinho. E quando que você, com idade assim, que você falou, é isso que eu vou fazer, tá definido, vou ser jornalista mesmo? Por volta de uns 12 anos, uns 12 anos já, aquilo ali já foi, né, crescendo em mim, aquela vontade. Mas assim, como eu já via o jornal todos os dias em casa, era natural, aquela leitura ali, aquilo foi me interessando. E eu vi, falei, gente, é interessante, como é que a gente pode melhorar essa comunicação, como é que eu posso mostrar o que as pessoas estão fazendo, essa coisa de conhecer a história do outro, ver os lados de uma notícia. Então tudo isso foi contribuindo para isso. E daí, você logo empreendeu ou trabalhou em outras empresas até ter essa vontade de empreender? Foi um caminho diferente. Por quê? Normalmente o jornalista ele não tem essa veia empreendedora, tá? Hoje a gente já vê um pouco mais, mas quando eu estava na faculdade você não via tanto. E eu tive várias experiências. Eu trabalhei na Gazeta e ali eu trabalhei em rádio e que foi uma experiência muito legal para mim, porque rádio é esse mundo aqui, só que sem o vídeo, né, gente? Então é muito gostoso, é muito legal. E eu fui aprendendo ali. Dali eu tive a oportunidade também de escrever para a Gazeta. A Gazeta tinha vários cadernos que a gente podia escrever, caderno de imóveis, de turismo, de veículos, e dava essa oportunidade, então também escrevi ali. E aí fui exercitando tudo isso. Eu procurei, principalmente dentro da faculdade, passar por várias áreas, porque isso para mim era importante para saber que caminho que eu vou seguir. Até quase perto da conclusão que eu estagiei na TV Gazeta também, estagiei ainda na época de faculdade na Aracruz Celulose, Legal. Hoje Fibria, né? E foi assim um caminho muito interessante. Ali eu fui vendo a comunicação e várias outras oportunidades ao longo dessa carreira. Quando foi em 1999, eu já formada, eu me casei e fui morar na Bahia. Lá, além de trabalhar na área de jornal, eu acabei tendo a oportunidade de dar aula na universidade. Foi um outro caminho. E olha, eu digo... E na universidade você foi dar aula do mesmo segmento, formou em jornalismo? Rádio e TV, foi o curso da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. E foi uma experiência muito importante para mim, porque você vê o outro lado, né? O lado de você estar ensinando. Entendi. E gostei muito. E ali também já começou mais um trabalho de assessoria de imprensa. Por quê? Porque era um mercado para se explorar. E eu gostei muito daquilo ali. Então, eu tinha várias frentes. Eu trabalhava em TV, eu fazia alguns trabalhos de assessoria de imprensa e dava aula na universidade. Porque tinha um vasto caminho para se trabalhar naquele sul da Bahia. E foi muito bom. Em 2009 eu voltei para o Espírito Santo, fui trabalhar na ESFA, lá em Santa Teresa, e ali também vi que tinha um caminho para isso. Em 2014, finalmente, eu comecei naquilo ali. Primeiro meu esposo, que também é jornalista, o Almir Neto, e em 2019 eu entrei de cabeça com ele já na Inti Comunicação. Ele já tocava, mas aí eu fui de vez. Então,
ele já tocava a Inti Comunicação? Sim, em 2014. Ela foi criada em 2014 ou... Foi criada em 2014. Ah, legal. Então ele criou em 2014 e aí você já embarcou junto com ele, já casada com ele, né? Já tínhamos Ou aí. seja, uma vasta experiência aí, porque além de ter estudado jornalismo, depois você também foi dar aula. Tem um ditado que eu guardo muito, que eu aprendi, é que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, até porque... Primeiro, a gente procurou aprender para estar capacitado para ensinar. E quando a gente está ensinando, o tempo todo surgem insights, ideias novas e perguntas que talvez a gente não lembra. E a gente tem que buscar essa informação em algum lugar. E quando a gente vai buscar essa informação para repassar para um aluno que seja, a gente acaba aprendendo ou refixando ainda mais o que a gente já sabe, né? Total razão e mais. Os alunos, eles te questionam e você vê, opa, eu posso melhorar ainda mais. Legal. Então, assim, foi uma experiência incrível, tanto na UESC como na FTC, também, que foi outra faculdade que eu dei aula. E até hoje eu tenho contato com alguns ex-alunos que mandam mensagem, e aí, prof? Então, assim, é muito gratificante. E depois ainda ouvir as histórias de sucesso de quem, né, deu certo, que você mudou a vida de muita gente através dos seus ensinamentos, né? Com certeza, é muito bom ver que muitos empreenderam, né, e continuam empreendendo, tem alguns projetos super legais, alguns seguiram o caminho da universidade, fizeram mestrado, doutorado, e isso é muito gratificante. Legal, aí chegou 2014, vamos empreender. Então, Isso. seu esposo foi lá e criou a Inti Comunicação, você embarcou junto, mas qual é a missão, qual foi o objetivo da Inti Comunicação? Da onde que veio essa ideia de criar esse negócio? Bom, vamos lá. Depois de toda essa experiência que a gente passou por rádio, por TV, por jornal impresso, a gente viu que tem o outro lado da comunicação, né? A assessoria de imprensa, ela sempre esteve ali. Mas a gente ficava, não, vamos ficar aqui desse lado da imprensa. Mas a gente sabe que o jornalista que está na redação, ele precisa de um apoio, né? Então, a assessoria de imprensa ela tem esse objetivo de ajudar. Foi quando a gente viu assim que tinha ali a oportunidade e as pessoas também nos procuravam. Poxa, você não quer me atender e tal? E a gente começou. Então, em 2014, o Almir começou. Eu ainda tinha um emprego, tinha uma outra empresa que eu atuava e era funcionária. Mas em 2019 eu me liguei a ele. E aí, qual é o papel da assessoria de imprensa? Isso que eu ia te perguntar agora. É divulgar o cliente. É colocar, como eu sempre falo, ser o portador de boas notícias. Uhum. Então, quando você tem ali soluções que você pode estar oferecendo para o mercado, ajudando outras pessoas do coletivo, a assessoria de imprensa faz esse papel. Ele vai até o jornalista e oferece o material. E fala, olha, veja aqui o que a gente tem, o que o nosso cliente está trazendo de inovação e como isso pode ajudar a coletividade. Então, sempre pensando nisso, é a coletividade. E é ser real, é você colocar ali o que está acontecendo, o que pode trazer de solução. Então, vamos dizer assim, da Froestec. O que a Froestec tem de solução em segurança eletrônica e como isso é importante você levar para as pessoas. Olha, isso aqui é uma solução, é uma coisa nova que está chegando no mercado, ou que já está no mercado que as pessoas não conhecem. Então, o assessor ele vai estar levando isso para a imprensa e divulgando isso depois. Sempre falando uma coisa que é importante. Quando a gente fala da assessoria de imprensa, Átila, a gente vai primeiro com a mídia espontânea. O que é a mídia espontânea? É quando eu procuro o veículo e ofereço a pauta para ele, né? E ele fala, não, isso é interessante. Então, é aquela que você não pagou. Tem a oportunidade da mídia que você paga. E ela também é importante, porque você tem que ver onde o seu cliente está. Então, isso a assessoria faz. Mas aí você perguntaria, André, mas é só chegar e dar uma entrevista? Não. A assessoria, ela vai preparar o cliente para dar essa entrevista. Ela vai estar ali prontinha para chegar para o cliente e falar, olha, como dar uma entrevista? Qual o tempo correto de uma entrevista? Imagina que uma entrevista ao vivo, por exemplo, na emissora de TV, tem um tempo contado. Então, você tem que estar preparado. Tem algumas perguntas que você tem que saber como responder. Né? E até para você, às vezes, não ser deselegante ou colocar você mesmo numa situação um pouco complicada. Ou seja, a pessoa já fica ali, você prepara a pessoa que vai levar essa informação, desde que seja uma informação relevante para poder entrar na mídia. Isso é interessante também para os jornalistas que precisam levar novidades, né? Então, ou seja, você citou o exemplo da Froestec, mas pode ser qualquer outra empresa que tenha ali uma novidade, que aquilo vai impactar na vida de alguém de forma positiva. São informações importantes ali e que, de certa forma, imagino que sem fazer propaganda, porém criando autoridade ali daquela pessoa que está ali passando aquela informação, né? Isso reflete nos negócios. Exatamente. Gostei.
visibilidade, credibilidade, mostrar que você é um especialista naquela área, que você sabe responder aquilo ali, que você vai estar ajudando a coletividade através da divulgação do seu trabalho. Se a gente fizer uma pesquisa, vai ver que a assessoria de imprensa não é uma coisa nova. Isso é uma coisa assim, no início do século XX, e que as pessoas já faziam, começou nos Estados Unidos, para divulgar as empresas e principalmente cuidar da imagem da empresa, porque tudo isso faz parte de um planejamento de comunicação. Fantástico. Então, a pessoa, vamos lá, digamos que eu tenho uma ideia, algo inovador, e eu gostaria que as pessoas tomassem conhecimento dessa coisa inovadora, né? E às vezes a pessoa fica ali, puxa, isso podia passar na TV, numa reportagem e tal, mas a pessoa não sabe como fazer isso acontecer. Então, quando a gente está vendo ali uma reportagem, aconteceu algo do tipo, algo interessante, então vamos falar aqui com especialistas e tal, é você trabalhando. Exatamente, é o trabalho do assessor. Ele vai procurar, vai falar assim, isso aqui são pautas importantes, pauta como jornalista precisa para o dia a dia dele. Quando você vê o repórter na rua, seja de TV, de rádio, de televisão, ou de jornal, sites de notícia, ele sai com uma pauta, um assunto que ele tem que trazer aquilo ali. Normalmente você tem o quê? Um produtor por trás, que é aquele que tem todas as informações para que o repórter vá para a rua. Hoje, esse repórter, normalmente, ele é quase tudo. Ele também é produtor, ele também é editor, vai depender do tamanho do veículo que ele está trabalhando. Entendi. Então, quando você tem o assessor vai dar esse auxílio. Olha, digamos que seja vamos dizer aqui, uma entidade sem fins lucrativos. Alguém precisa levar essa informação para lá. Tá? Para que o jornalista tenha esses dados. Quanto mais completa a informação que o repórter tem, mais fácil sai o resultado para ele, porque ele tem pouco tempo. Isso é muito importante, Átila. Normalmente o pessoal fala, o repórter sai com uma matéria. Não, gente, quem está em redação sabe, repórter sofre pra caramba. É uma cachaça, tá? A gente ama, eu morro de saudades ainda da redação de jornal, mas ele sai normalmente com 2, 3 pautas um dia para entregar. Então, quanto mais informação, mais completa ele tem, melhor vai ser a matéria, tá? Até porque ele tem um tempinho curto para entregar aquilo também. E aí, o trabalho do assessor. Se o assessor entregou um material bem feito para ele, o material vai ajudar pra caramba. É comum hoje, inclusive, quando você conversa com o repórter, ele fala assim, por exemplo, André, olha só, gostei da matéria, eu quero entrevistar o Átila, mas você tem aí clientes que ele atende e que gostam do trabalho dele, então você já entrega uma coisa mais completa. Legal. Isso ajuda pra caramba o repórter, né? Então não é simplesmente um apoio para quem quer mostrar o seu trabalho, mostrar a sua autoridade ali numa reportagem como especialista do assunto, mas também um apoio para o próprio repórter. Exatamente. Onde você já consegue já preparar, deixar tudo certinho para tornar o trabalho dele o mais ágil possível, né? Isso, você é um parceiro. Legal. A gente costuma dizer que o assessor, ele é a ponte entre o cliente e os jornais. E os jornais têm essa necessidade, até porque se a gente observar, hoje as redações estão bem mais enxutas, tem menos repórteres, e eles precisam de um material bem melhor. Agora, esse é só um lado da assessoria de imprensa. A gente tem outras coisas que nós fazemos hoje. Graças legal. ao marketing digital, essas novidades que vem chegando aí na última década, a produção de conteúdo tem crescido muito. Sabe quando você tem aquele site, aquele blog, e você não tem tempo de atualizar? A produção de conteúdo faz isso. Fantástico. André, e por que o jornalista? Pela facilidade de escrever. Como a gente já escreve, já tem essa facilidade, esse é um caminho natural. E é outra coisa que eu adoro. Vamos embora contar a história? Eu já conheci a história do Átila, gente, é fantástica. Legal. Então, vamos lá. A empresa precisa criar um engajamento. Quer ter um blog levando conteúdo relevante ali para o seu público, seja seus clientes, até mesmo funcionários e no geral. Então, eu posso chegar lá e falar, André, eu quero que você alimente para mim esse blog, essa interação. Como exatamente que funciona também? É só a produção de conteúdo? Existe algum tipo de interação? Como que funciona? E detalhe, além de entender como que funciona a questão do blog, o que você precisa da empresa para que tudo funcione muito bem? Isso, aí é a hora do briefing. É a hora que você vai ver quem é o cliente, qual é o público que ele deseja atingir com o material dele, né, com as publicações que ele faz, e aí você vai fazer todo o planejamento. Você vai ver quem são as personas, né, quem é do marketing digital vai saber, é para quem você está direcionando aquele conteúdo que você tem ali. Por exemplo, a pessoa vai lá para o Google, é natural, todo mundo faz isso, como contratar uma empresa de segurança eletrônica.
Se no seu site você já tem lá esse material, o Google vai ranquear isso mais rápido. Mas tudo isso faz parte do planejamento. Então, André, eu preciso do seu serviço. Vamos sentar, vamos fazer esse briefing. A partir das suas necessidades, nós fazemos o planejamento de comunicação. Então, o conteúdo, para quem vai ser direcionado, quantas publicações vão ser, e todo um projeto. E aí, nunca é um projeto sozinho, Átila. É o projeto que vai ver. Olha, André, já tem uma pessoa que cuida aqui das minhas redes sociais. Ótimo, tem que estar todos alinhados. Por quê? Para que você tenha o resultado que você precisa e que chegue principalmente no público que você precisa, que é aquele que você está ali buscando. Isso é que vai fazer o resultado. E se a empresa não tem ninguém, absolutamente ninguém, tem um trabalho legal, não tem ali uma página, não tem Instagram, mas faz um trabalho legal. E essa empresa fala assim, agora eu quero aparecer. Você faz, tem parceiros, tem caminhos para que auxiliar. Então, ela não tem ninguém do marketing nem para produzir nada visual. Como que vai ser esse trabalho? Super interessante isso, porque eu recebi essa pergunta de um cliente há 2 semanas e é exatamente isso, não tinha nada e precisava muito começar aquele trabalho. Então, é a hora que a gente vai sentar com o cliente, fazer todo o planejamento. O que ele precisa fazer e implementando. André, precisa ser tudo de uma vez? Não, pode ser por etapas. O que eu preciso de mais urgente? Eu preciso estar no Instagram, eu preciso estar no LinkedIn. Como é que seus clientes chegam até você? Isso é uma coisa importante, né? E o que ele pretende? Qual é o objetivo? Se a empresa tem um planejamento estratégico, o que é fundamental, tem que ter ali o espaço da comunicação. Não tem? Tudo bem, a gente orienta o cliente. E no caso, eu tenho parceiros. Por quê? O meu foco, como eu falei, é assessoria de imprensa e a produção de conteúdo. Então, se precisa de alguém para fazer a parte de vídeo, a gente tem. Precisa de alguém para fazer a gestão de mídias sociais, a gente tem. Então, tudo isso é importante. Hoje você vai observar que as agências de comunicação estão menores. Por quê? Porque os parceiros estão nesse trabalho. E aí você consegue atender a vários públicos e a vários tamanhos de empresa, pequena, média ou grande. Então, cliente não tem? A gente faz o planejamento para ajudar e ele vai vendo a gente vai vendo a necessidade e implementação de cada etapa. Fantástico. Então vamos ver se eu entendi. Eu tenho empresa, não tenho site, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho nada. Nunca apareci no jornal, eu vou procurar a Andréa. Isso aí. E aí você vai ter um briefing, vai me dar ali as orientações, eu vou preencher. Ah, Átila, você precisa ter um site. Então você já tem ali um parceiro que você pode estar orientando a fazer o site. Exato. Dentro desse site vai ter um blog. Então o conteúdo que vai para aquele site é você que vai preparar esse conteúdo. Exatamente. Vamos levar esse conteúdo também para o próprio Instagram ou outras ferramentas de comunicação. Vai ser você que vai orientar. Então, por exemplo, parte gráfica também você vai estar orientando. Sim, se você precisa de um material lá, olha, eu preciso de um material impresso e tal, você pode estar orientando aqui, sim, a gente auxilia. Não faço a parte de editoração, por exemplo. Aí também é uma coisa que a gente tem parceiros que fazem essa parte de editoração e a gente falou, olha, essa pessoa que faz. Então, a gente consegue entregar uma solução para a sua necessidade e ver o que é principal. Eu sempre falo o seguinte, o site ele é importante. Não é desprezando as outras redes sociais, mas o site é a sua plataforma. Ele é seu. Ali você paga, você tem ali a sua página, sua marca, tudo ali, e você vai alimentando. Então, assim, sempre indico, tem o site, esteja lá com o seu nome lá no Google. Era Google Meu Negócio, agora não é mais Google Meu Negócio. Gente, esqueci qual é o nome. Alô, Carolina do Vale, cadê você para me ajudar? Agora é o Workspace. Isso, e aí você tem, aí tá vendo? Sabe mais que eu, gente, é muito especialista esse menino. Aliás, é um comunicólogo nato, tá? Então, você vai trabalhar isso aí, para que a pessoa esteja ali em foco. Tá? E aí você fala, isso aqui é importante, já estou no Instagram, mas eu não tenho uma sequência no Instagram, eu não faço um planejamento, precisa ser feito um planejamento, é a continuidade que vai te dar resultado, como qualquer outra coisa na vida. Então você faz o planejamento dos conteúdos, tudo isso é importante. Então eu penso que uma empresa que não tem nada, o melhor caminho seria te procurar. Isso aí, vamos lá. Para ter sua orientação. Ter essa orientação. Procurou, deu orientação, então dali você vai conseguir ajudar aquela pessoa. Qual caminho ela vai fazer para ter um melhor resultado no marketing dela, na comunicação dela. Exatamente. Eu sei que isso dá muito resultado, por isso a gente explora muito isso. E eu vejo que as empresas precisam realmente explorar o marketing em todos os setores, seja imprensa, seja digital, seja Instagram.
e muitas vezes nem mensurar o resultado financeiro por ali. Porque muitas vezes o que você faz, você começa a ver o resultado muito grande, mas por outros caminhos, mas por conta daquilo. A interação que você começa a ter com o cliente. Durante muito tempo eu produzi alguns vídeos e depois simplesmente parei. E nesse de parar, daqui a pouco os clientes começaram a falar, olha, eu senti sua falta, né? Então uma dica aí para os empreendedores, no meu caso, com minha experiência, é produzir conteúdo para você ter ali uma interação com o seu cliente. No meu caso, que é segurança eletrônica, a gente está produzindo aqui o Pod Business, entrevistando diversos empresários de segmentos diversos, que às vezes não tem, aparentemente não vai ter nada a ver com o meu. Mas só o fato de estar relacionando, produzindo conteúdo, isso gera um engajamento, gera um relacionamento e vai gerar resultado pro negócio. É isso mesmo, né? E principalmente, qual é a velha frase? Quem não comunica se trumbica. Então não é a coisa, isso é coisa antiga. Não, gente, continua. E mais do que nunca. Porque você está na mente do seu cliente. Na verdade, a comunicação ela mudou o jeito de ser, né? Então ela sempre existiu. A gente fala, a gente está se comunicando. Quando a gente vai falar nas empresas, por exemplo, de desenvolvimento, desempenho, produtividade, pode pesquisar aí. O que é mais questionado é comunicação. Esse problema aqui aconteceu errado porque não houve comunicação, porque não verbalizou. Então, a comunicação, a gente já nasce, ela já vem da criança. Ela já nasce chorando, dizendo que ela quer comida, né? E agora, quando a gente vai lidar com o cliente, a gente tem que trabalhar essa comunicação de forma mais assertiva. E aí você falou um ponto que é importante, Átila. A questão da comunicação, a gente pensa muito no público externo, mas lembre-se que a comunicação tem que começar internamente dentro das empresas para não criar aquilo que é chamado rádio corredor, rádio peão, coisas do tipo. Quando o seu grupo, aqueles que trabalham com você, sabem como é que a empresa funciona, o que é que ela faz, e como a gente costuma brincar, vestem a camisa, brincar não, porque é sério, vestem a camisa da empresa, elas defendem essa marca. O seu público externo defende, mas o seu público interno também defende. Então é importante você estar preparado para isso, comunicar, olha, estamos com lançamento, estamos fazendo essa ação, porque você vai evitar esses ruídos e não vai chegar algo distorcido lá fora para o seu cliente. Então esse público precisa estar preparado. Vou comunicar externamente. Que tal cuidar primeiro do seu público interno, que é aquele que vai te ajudar a vender também. Afinal, ele vai te representar perante um cliente. É verdade. Eu falei sobre isso numa reunião segunda-feira com o time aqui, porque comercial, o dono da empresa, o sócio, o diretor, pensa na solução que ele quer entregar, o propósito, a missão, a visão, os valores, mas aquilo está na cabeça dele. E aí, se ele não externiza isso, que seja para os clientes e repasse isso para os seus funcionários, então não adianta, a gente chegar na TV, no internet, nas mídias sociais ou aqui e falar, André, minha empresa é isso, aquilo, mostrar que aquela é o melhor de todas, mas se a linguagem do time não está alinhada com a venda, né? Ou seja, a entrega tem que estar alinhada com a proposta, né? Com a promessa, prometeu, entregou. Então, é importante trabalhar essa comunicação interna na empresa, o chamado endomarketing. É isso aí. Né? E olha, tem uma coisa que é muito interessante. Empresas que não cuidaram disso, quando tiver alguma crise, algum problema que aconteceu e que vazou, né, na imprensa e tudo mais, eles não tiveram respaldo porque a equipe não estava preparada. Então, isso é uma coisa muito importante. Preparem a equipe. Tenham porta-vozes preparados na comunicação. Pode ser o gerente, pode ser um diretor, mas ele tem que estar preparado para isso, Átila. Porque, às vezes, uma frase errada, você vai acabar com uma empresa, né? Quantas vezes a gente vê um problema que aparece, poxa, né, denegriu a imagem, por quê? Porque não teve cuidado com a comunicação interna, porque não tinha uma equipe de gerenciamento de crises. A gente tem casos aí incríveis na história que, infelizmente, algumas marcas desapareceram por falta de um gerenciamento de crise e porque não tinha uma comunicação interna fortalecida. Verdade. E que dica que você dá para o empreendedor que está nos assistindo agora, como ele trabalhar essa comunicação dentro da empresa dele? Olha, pode ser uma coisa simples. Você pode ter um manual de boas-vindas, a sua equipe de RH, com a sua equipe de marketing,
para o funcionário que está chegando e mostrar como é que funciona a sua empresa. Você pode ter uma comunicação interna usando, por exemplo, e-mails. Digamos que os seus funcionários participem de um grupo de WhatsApp. Que tal toda semana você colocar alguma coisa da empresa ali? Estamos fazendo um lançamento, temos um novo cliente, olha, vem aí alguma coisa de final de ano, alguma ação que você vai fazer. Envolver o time, né? Exatamente. Coloque, às vezes, uma caixinha de você colocar sugestões ali, pequenas ações, independente do seu tamanho, para que ele se sinta parte daquilo ali. Vou fazer um lançamento. Ótimo, faça primeiro para o seu público interno, porque ele vai saber. São pequenas ações, reúne o time mensalmente, quinzenalmente, você vai ver a sua necessidade, fala o que eles estão vendo, o que eles estão percebendo. Esteja, né, aberto para esse feedback, que às vezes vai vir uma coisa que você não acredita, mas que você precisa e que vai te abrir horizontes. Então, ele tem que ser o seu parceiro. Pequenas ações, um grupo de WhatsApp que o seu funcionário recebe uma informação e que tem alguns momentos que ele também vai poder conversar com você. Se você tem monitores, ali você pode, monitores internos da empresa, você pode colocar algumas informações ali. Os jornais internos, eles continuam sendo importantes, mas hoje a gente vê que as pessoas cada vez menos leem aquele jornal. Verdade. Então, você pode colocar aquilo ali no e-mail ou em outras formas que você vai ter que usar identificar. a criatividade para poder fazer uma boa comunicação. Exato, pode ser isso aqui, pode criar um canal fechado de YouTube só para conversar com a sua equipe. Verdade. Também é uma forma. Eu achei isso muito interessante e até mesmo uma vez contratou uma assessoria de imprensa, vai sair uma reportagem, algo do tipo, a empresa vai aparecer, é natural que as pessoas que assistirem aquela reportagem, seja na internet, televisão, até mesmo em mídias sociais, vão entrar em contato, ou muitas vezes vai ver o seu time na rua com o uniforme da sua empresa e vai fazer uma pergunta, e aí o time está preparado para responder ou vai dizer assim, nem vi? Pois é, né? Exatamente. Então... E precisa preparar. Eu tive um caso de um cliente que foi muito engraçado. Ele deu uma entrevista, na época, é um médico, e ele deu uma entrevista e saiu em 2 jornais, né, de grande circulação aqui do estado. Isso saiu num domingo, numa segunda, na terça a gente tinha uma reunião. Quando nós chegamos na terça-feira lá, a secretária dele olhou para mim e falou assim, eu quero te matar. Eu falei, oi, o que eu fiz? Ela falou, o telefone não para de tocar por causa dessas reportagens. Eu falei, mas que coisa boa. A agenda dele está lotada. Eu falei, mas que bom, é isso que a gente espera. Porque ele mostrou a credibilidade, que ele era uma autoridade. E mais importante, você leu e já está sabendo. Ela falou, a pessoa fazia as perguntas, eu já sabia responder. Eu falei, que bom, é sinal que a comunicação estava preparada, né? Exatamente. A mídia também pode ser usada para poder filtrar o tipo de clientes. Exatamente. Então, às vezes, você está tendo um cliente que não está direcionado para o seu negócio, e é importante, eu vou falar, eu já usei isso. Qual o objetivo? A Forestec, quando veio crescendo, a gente teve um crescimento exponencial de 2017 até hoje, mais de 500%, e a gente precisou filtrar o tipo de cliente, né? Então, a gente trabalha exclusivamente com contrato de manutenção, então, precisava filtrar. Então, a gente fez uma reportagem para poder dizer como faz para ser um cliente Forestec. Porque nós podemos atender todo mundo, mas eu preciso criar um filtro, né? E aí essa reportagem foi ao ar num canal também de grande circulação. Trechos daquilo ali pode ser usado para trabalhar em lista de transmissão, ou até mesmo quando alguém entrar em contato, vou te mandar um videozinho e tal. E quando essa informação ela chega bem direcionada para o cliente, ele já vem com a assertividade maior. Porque eu acredito que até com esse apoio da assessoria de imprensa que você deve sondar, como que essa mensagem vai ser passada para não também atrair o público errado. Exatamente. Porque atrair o público errado, isso gera um trabalho monstruoso dentro da empresa para dizer que aquela demanda você não atende. Por isso, na hora que a gente está fazendo a pauta para mandar para a imprensa, tem que ter um texto correto que vai comunicar. Essa empresa é assim, faz isso para esse público. Então, se você tem um material bem feito, fica muito mais fácil para o jornalista divulgar e para que lá no final o resultado que você espera chegue até você. Fantástico. Você falou muito sobre essa assessoria de imprensa, mas eu já ouvi falar bastante também sobre histórias de negócio, que é um outro do trabalho dentro disso que você faz também, que muitas vezes a empresa quer lhe contar a sua história, quer mostrar, porque quando a empresa mostra a sua história, a gente vai ver grandes empresas, vamos ver a história da Toyota, vamos ver a história de X empresa. Existe ali, inclusive, uma timeline, muitas vezes, de quando aquela empresa foi fundada, quem foi
E isso gera uma vontade das pessoas de conhecer a história. Muita gente vira fã da marca por conta da história da marca. Exatamente. Né? Átila, todos nós temos uma história. Qualquer empresário tem uma história, como ele começou, em quem ele se inspira. Lembra que no início da nossa conversa aqui eu falei que eu quase fiz o curso de história? Por quê? Porque eu sou apaixonado por histórias. E eu fui juntando esse lado junto com o jornalismo. E uma coisa que as empresas podem fazer é a memória empresarial, gente. O que é a memória empresarial? É você começar a guardar tudo aquilo que você tem da sua empresa. A primeira marca, o primeiro cliente, o primeiro funcionário. E por quê? Isso conecta. As pessoas querem história. Eu tenho guardado aqui a minha primeira câmera IP, meu primeiro DVR que a gente instalou. Isso! E isso depois acabou voltando pra gente. Eu deixei guardadinho ali. Então, é legal, né? Até assim, pra gente olhar o quanto que evoluiu, né? Exatamente. E aquela coisa, quando eu começo a fazer a memória empresarial, a partir do momento que você abriu a sua empresa, a primeira marca, o primeiro cliente, faça. Como eu sempre brinco, pode ser uma caixinha, você guarda ali, pode ser uma sala, sabe aquela sala de reunião? Coloque ali uma linha do tempo da sua empresa. Comece a colocar nas paredes. Imagina, eu chego numa empresa e vejo ali a empresa na parede. Eu falei, caramba, começou desse jeito. Isso vai criando uma conexão. Quantas empresas a gente conhece que a gente se conecta por causa da história? Porque a gente compra daquela empresa por causa da história. Então, isso é importante. Então, eu vou falar para você dentro desse gancho aí que eu fui numa papelaria há muito tempo e tinha no chão, assim, no piso, em um vidro, tava assim, nosso primeiro real. Olha, que lindo! Então, assim, eu não esqueço. Porque me chamou a atenção ali, R$1 fixo ali. Quando você passava, você via aquele primeiro real. Um outro fornecedor nosso, um grande fornecedor de alumínio lá, tem lá na entrada da empresa um carro, que foi o primeiro carro dessa empresa. Hoje esse carro estaria completamente ultrapassado, né? Mas o carro está reformadinho e está lá, nosso primeiro carro. Uma outra empresa grande, uma das maiores do Brasil da área de transporte, também tem lá um ônibus antigo lá, logo na entrada, ou seja, cria ali algo legal. E muita gente que talvez já viajou naqueles ônibus antigos, né? Fala assim, caramba, no segmento, por exemplo, de segurança eletrônica, uma câmera antiga, caramba, era assim, né? E sabe o que isso ocasiona, Átila? As pessoas começam a defender a sua marca. E isso são cases que a gente vê, porque eu conheço a história, eu sei, essa empresa não faria isso, eu conheço. Então, isso é importante, porque a gente se conecta com histórias. Então, assim, a dica é, estou abrindo a minha empresa, eu já tenho a minha empresa, comece a escrever essa história. Eu estou tendo a chance de escrever algumas histórias agora, são livros, é uma coisa muito legal. Porque você vê a empresa com história, você vê que cara, nada nasceu por acaso. E aquilo ali é importante. E a pessoa vai olhar, nossa, realmente, essa é uma empresa que eu quero me inspirar. Esse é um empresário que eu gostei da história dele. O próprio Átila, gente, tem uma história linda, tá? Vale muito a pena. Eu já me emocionei com a história desse rapaz aqui, que é uma coisa que é importante. Porque aí você vai falar, não, esse aí eu confio. Ele não é um cara que, estou me aventurando só. Ele viu as oportunidades e vai ser inspiração para outros também. Legal, a gente tem que ter propósito, né? Então, a maioria das empresas são criadas com esse objetivo, com propósito. Hoje a gente vê investidores que compram empresas, literalmente, criar e vender empresas são negócios, mas acredito que para a maioria das empresas, criar uma empresa é uma realização de um sonho, né? Isso foi pensado, é o desejo de muita gente. Para mim foi o meu sonho também, desde moleque, só de ver os empresários na novela, eu falava, caramba, é isso que eu quero para mim, né? E aí, ou seja, a gente coloca toda a nossa energia nisso e eu tenho certeza que eu tenho muitos clientes aqui que são fãs exatamente porque começa a ver literalmente a história. E te digo mais, eles ficam fãs da gente de uma forma tão próxima que quando até um concorrente vai lá oferecer qualquer coisa, eles ligam. Recente foi esses dias que um concorrente procurou um cliente nosso e falou, não saio dessa empresa. E ele ligou para cá e falou bem assim, o cara insistiu muito que ele quer oferecer aqui, manda alguém para cá, fica aqui fingindo que é um cliente para ficar ouvindo o que ele vai falar. Olha isso! Pra você, mas eu não adianta botar preço. Então assim, essa aproximação e o quanto que os clientes acabam nos defendendo por conta da história. Então, isso é valor, é o valor, é o que você entrega. E é isso que a pessoa vai falar, é muito mais do que apenas só uma empresa, é mais, é o meu parceiro, é o que está junto ali, é o entregar mais que o combinado. Que é importante também, né? Além de
a empresa contar a história dela é ter boas histórias mesmo, né? Com certeza, de cases de envolvimento com o sucesso. cliente ali, de entender, procurar criar uma solução, porque uma empresa ela existe com um objetivo, é resolver o problema de alguém. E toda empresa criada com o objetivo de resolver um problema de alguém, essa empresa ganha fãs. E no final das contas, muitas vezes, quem vende é o cliente. O vendedor tira pedido, porque já chega tudo muito bem definido, né? E com essa história contada, eu imagino até numa proposta, no orçamento, ou até mesmo isso bem posicionado na empresa, o cliente vai chegar e falar assim, caramba, que fantástico, né? Vou dizer, viu? Esse menino é um comunicólogo nato. É um rapaz do marketing maravilhoso, gente. Agora eu vou contratar ele lá pra Índice Comunicação, tá? Pode contratar. Eu dou conta. André, deixa eu te perguntar alguma coisa. Eu acho que eu aprendi muito com você aqui agora. Olha, eu falo assim, gente, que a comunicação é uma paixão. Casei com um jornalista também, né? Enfim, e a gente gosta muito disso. É uma coisa que tá no sangue, que você vê que as pessoas têm muito para contar, muito para acrescentar, e a comunicação tá aí para isso. Seja você ali no Instagram, no LinkedIn, seja tendo um canal, como tá o Átila aqui, comunique. Sabe, passa a sua informação. Às vezes você acha que as pessoas não estão ouvindo. Sim, elas estão ouvindo, tá? E o mais importante, não veja a comunicação como um custo, mas como um investimento. Porque tem muita gente falando, não, eu vou fazer o planejamento estratégico. Aí sobra um pedacinho desse tamanhozinho para comunicação. Não, gente, é investimento. Imagina você montar uma senhora estrutura e não comunicar. Não adianta, as pessoas têm que saber que você existe. Então, converse. Às vezes eu falo, não, mas eu acho que isso custa caro. Você conversou? Você procurou saber? E o que você pode fazer? Pode ser por etapas? Pode ser por etapas. Pode ser para criar sua marca. E as outras etapas, ser um site, assessoria de imprensa. E aí cada coisa tem o seu tempo. Mas invista na sua comunicação. Coloque lá no seu planejamento, quando você estiver criando a sua empresa, que a comunicação tem que fazer parte. Lição que a Andréa deixa pra gente aqui. É importante você investir no seu negócio e quando você vai falar de comunicação, a conta a ser feita não é o quanto que você está investindo, mas o retorno. Então eu vejo muita gente assim, mas é caro. Para mim a palavra tá caro é nome de japonês. Por quê? Porque você vai olhar, eu falei inclusive com o meu marketing recente, Átila, mas isso aqui é tanto. Não tem problema. É tanto, mas volta a quanto, né? Então, quando você vai tocar, aprenda isso no negócio em tudo. Se você vai comprar uma ferramenta, compra uma ferramenta e pense o quanto que ela vai durar, o que ela vai te trazer de retorno. Tudo é uma questão de retorno. Então, eu penso que o marketing é muito importante, inclusive um índice chamado produtividade. O que é índice de produtividade? Você precisa muitas vezes bater na porta de 100 clientes para converter um. E qual é esse custo de aquisição de cliente? Que é o chamado CAC, com esse custo operacional. Agora imagina que você agora vai investir numa assessoria que isso através das redes sociais, da TV, com uma fração vai atingir uma cacetada de gente. Agora ao invés de você bater na porta, é o cliente que vai começar a bater na sua porta. E outra coisa que eu acho legal também da parte da comunicação é que é tipo um namoro, sabe? Então às vezes você chega para a pessoa e olha só essa metáfora. E, puxa, ela é bonita, vai lá e dá ideia. Ela quer, mas ela vai se fazer de difícil. E no negócio, pode acontecer isso também. Quando você bate na porta do cliente, o cliente fala assim, mas foi você que bateu na minha porta. O poder de barganha está na mão dele, que é você que está indo atrás dele. Isso mesmo. Agora, quando você trabalha a comunicação, que ele olha, que ele se interessa, que ele se interage, e ele fala assim, eu gostei, eu vou atrás dessa empresa. Agora o poder está na sua mão, porque quem te procurou foi ele. E na hora que ele vai chorar preço, você sabe o seu valor. Ninguém vai praticar valores injustos. Mas você investiu, você trabalhou o seu valor justo ali. O cliente é que veio atrás de você. Você que está no controle da situação. E poder dizer, não, cliente, olha, como o senhor sabe, o senhor nos procurou, porque o senhor viu a capacidade da nossa empresa. Não é à toa que o senhor nos procurou. Então, por isso. E outra, a gente não vai deixar de... Vai atender o cliente simplesmente por preço. Eu estou te falando que são estratégias que eu utilizo porque isso não é uma mentira, isso é uma realidade. No meu caso, por exemplo, né? A gente não vai querer que o cliente seja meu cliente por preço ou porque eu bati na porta dele, mas por valor. Tem uma frase que eu falo muito, que é quem vem por preço vai por preço, quem vem por valor fica. Então, se o cliente veio para mim, ou eu bati na porta dele, perdi poder de barganha porque eu não soube usar boas estratégias de comunicação.
e aí agora eu tô na mão dele, e aí eu acabei convencendo ele por preço, na hora que aparecer qualquer outro cobrando mais barato, ele vai sair de mim. Exatamente. Então, usar uma boa assessoria de imprensa, usar uma boa comunicação, agregar valor para o seu negócio, também é uma forma de atrair clientes que dão valor ao seu negócio, que te procurou por conta daquilo ali. Não é isso? Exatamente. E outra, hoje a comunicação está na sua mão. Imagina que vamos dizer assim, 10 anos atrás a gente imaginaria isso aqui? De estar aqui, você está com o seu canal divulgando as suas coisas. Não imaginaríamos, e hoje isso é possível. Tá? E aí você tem aí um leque de oportunidades para você estar divulgando, estar falando do seu negócio. Você vai ver como é que esse cliente chega, por que canais ele chega e por que ele te procurou. Porque ele te viu, porque ele viu o valor. Né? Isso é importante. Então você trabalhar tudo isso na sua comunicação e sempre fortalecer essa comunicação. Nunca deixar de cuidar da sua comunicação. E você falou uma coisa interessante também, que é uma dica que eu dou aí para você que vai contratar uma assessoria de imprensa, um vendedor, qualquer coisa. Aquela perguntinha-chave, cliente, como você chegou até nós? Exatamente. Porque muitas vezes o cliente está pensando que ele está fazendo um determinado investimento que ele não está tendo resultado. Mas ele mensurou, né? Então, aqui no meu caso hoje, é impossível a gente avançar. Hoje a gente tem um sistema muito automatizado. Eu não consigo avançar para o próximo passo sem fazer essa pergunta. E aí eu digo para o cliente, ou o comercial, eu digo isso para o cliente. Como você chegou até nós? TV? Rádio? Panfletagem? Adesivo nos carros? Indicação? E através disso, a gente entende por onde o nosso cliente está chegando e trabalhar mais ainda o investimento. E até para trabalhar alinhado junto com a própria assessoria, né? Isso tipo, aí. se você filtra, se está vindo pela internet, se está vindo pelo Instagram, ou dividir as redes sociais. André, olha, meu maior público está vindo por aqui. Vamos aumentar o investimento aqui, porque dentro do meu funil, meu resultado está vindo melhor aqui. Vamos continuar. Exatamente. Né? Isso é importante, porque você sabe onde é que eu vou trabalhar melhor. Olha, pra você ter uma ideia, tem gente que fala assim, mas outdoor morreu. Não, gente, outdoor não morreu. TV, não, ninguém assiste TV. Ops! Às vezes a pessoa mede por ela, né? Exatamente. Mede por ela, porque tem público. Então, eu fiz uma análise recente, por exemplo, entre Facebook, Instagram. Tem um público que utiliza mais o Facebook, tem um outro público que utiliza mais o Instagram, inclusive dividido por faixa etária. Uhum. Então, nós medimos por nós. Eu só fico aqui no Instagram, eu só fico no TikTok. Vai lá jogar no TikTok. Será que quem vai estar vendo o seu produto no TikTok é o público adolescente? Será que esse público adolescente vai consumir de você? Mas quem está lá no Facebook muitas vezes é uma pessoa que já tem mais idade. Vamos colocar um público de 30, 40 para cima, né? Então, esse público vai converter mais e também não é também... Olha só, você é especialista e eu tô falando aqui, mas é que a gente aprende conversando. Sim, você que assiste a gente aqui, vocês vão aprender muita coisa. Olha só como eu tô falando. Porque também não é simplesmente alcance, não. É taxa de conversão. Olha, a gente aprende conversando com essas feras. Então, mas apareceu para sei lá quantas pessoas. Mas e aí, essas tantas pessoas compram de você? Tudo isso, como eu tô sabendo falar direitinho aqui, você vai saber, ó, na hora que tiver aqui, ó, com uma assessora de imprensa. É isso mesmo. Gente, olha só, é uma troca de aprendizados. Eu falo que é igual quando eu estava dando aula. Olha, eu aprendia tanto com os meus alunos, tanto quanto eu estava dando aula. Eu tô aqui, tô ensinando, eu tô aprendendo. Por quê? Essa galerinha jovem, gente, é conectada. Eu sei porque eu tenho um filho de 15 anos, meu Deus, quando eu não sei, o jovem universitário, aí ele já ajuda. Então, é isso. Mas é isso mesmo. É você verificar por onde o seu cliente chega, como é que ele se comunica. Você está falando de Facebook, o Facebook morreu. Bom, morreu para mim, mas para muita gente não. Tá lá, Vivinho da Silva, respirando sem ajuda de aparelhos. E você tem mais ainda, você tem o WhatsApp, que é comunicação melhor. Eu estava conversando com uma pré-candidata a deputada estadual e ela estava falando... O público dela, assim, que já tem acima de 50 anos, comunica muito por WhatsApp. Se ela manda uma mensagem ali, a pessoa já fica assim, eufórica, feliz. Como vai, fulano? Não sei. Gente, é comunicação. E chega de uma forma mais pessoal, né? Exatamente. Quando você manda, você colocou uma novidade aqui no seu canal e você manda no WhatsApp, a pessoa, legal, já entra, já vê aquilo ali. Então, você usa essa comunicação a seu favor. André, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que a gente aprendeu bastante, o público aprendeu bastante.
Coloque aqui embaixo as suas perguntas, comentem, para a gente trazê-la de novo aqui para falar um pouco mais o que você quer saber. Então, você aprendeu hoje que muitas vezes você está assistindo aquela reportagem lá e o especialista está lá falando, crescendo a autoridade dele. Pode ser a Andréa trabalhando para que ele esteja ali. Você quer estar lá também? Procure uma assessoria de imprensa. É isso aí, ficamos por aqui, mais um Pod Business e chama!